Olá! Quem já abriu uma plataforma de negociação certamente se deparou com esta imagem. Um gráfico de preços. E para muita gente, essa tela que fica piscando sem parar parece, assim, completamente indecifrável. Mas hoje, a nossa proposta é justamente desmistificar essa ferramenta, que é absolutamente fundamental. Pois é, para quem não tem familiaridade, a sensação é exatamente essa, a de estar olhando para um emaranhado de hieróglifos confusos. Parece uma barreira visual, algo que intimida, né? Mas a verdade é que por trás disso tudo se esconde uma lógica surpreendentemente simples. A verdade é a seguinte: um gráfico financeiro, na sua essência, é algo bastante simples. Pense nele como a história de uma disputa, sabe? Um verdadeiro cabo de guerra entre compradores e vendedores, que está sendo desenhado ali na tela, em tempo real. E para a gente entender isso de uma forma definitiva, vamos usar uma metáfora que eu considero muito poderosa. Vamos pensar no gráfico financeiro como se ele fosse o eletrocardiograma do dinheiro. Vamos lá, imagina um monitor cardíaco no hospital. O que ele faz? Ele mostra o histórico dos batimentos do coração de um paciente, certo? Pois bem, o gráfico financeiro faz exatamente a mesma coisa, só que, em vez de batimentos, ele mostra o histórico do preço de um ativo. É como se ele estivesse ali registrando os sinais vitais do dinheiro momento a momento. Ok, mas como é que esse registro é feito? A resposta para isso está em duas, digamos, réguas fundamentais, que são os eixos do gráfico. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira régua que a gente vê na base do gráfico é o eixo horizontal. Pense nela como a régua do tempo. E o tempo, como a gente sabe, só anda para frente. É por isso que o passado fica sempre do lado esquerdo e o presente do lado direito. O gráfico está sempre se movendo para a direita porque o tempo simplesmente não para. Agora, a segunda régua, essa que fica na lateral, é o eixo vertical. E essa aqui é a régua do preço. É bem intuitivo, né? Quanto mais para cima a linha do gráfico vai, mais caro o ativo está. E claro, quanto mais para baixo, mais barato. Então, se a gente juntar as duas coisas, cada pontinho que forma aquela linha no gráfico é, na verdade, o cruzamento dessas duas réguas. É um registro exato que nos diz qual era o preço de um ativo em um momento específico do tempo. Simples assim. É a história financeira sendo documentada ali com toda a precisão. Parece bem simples, não é? O tempo avança para a direita, o preço sobe ou desce. Simples. Mas é aqui que a gente chega num detalhe crucial. Um gráfico de linha simples, como esse que a gente está vendo, na verdade, esconde muito mais informação do que ele revela. Pense assim, quando a gente olha para essa linha, a gente vê o resultado final da viagem. Vemos que o preço saiu, digamos, do ponto A e chegou no ponto B. Mas, como foi essa jornada? O que aconteceu no meio do caminho? É isso que a linha não nos conta. A linha não mostra os detalhes daquela batalha que a gente falou. Por exemplo, o movimento do preço foi tranquilo? Foi fácil? Ou foi uma disputa acirrada, uma briga? Será que os vendedores tentaram em algum momento empurrar o preço para baixo durante essa subida? Toda essa luta, essa tensão, fica completamente oculta num gráfico de linha simples. É exatamente por essa razão que os operadores mais experientes raramente usam só o gráfico de linha. Para conseguir enxergar os detalhes dessa batalha, eles precisam de outra ferramenta, uma tecnologia japonesa que tem, veja só, mais de 300 anos de história. Essa tecnologia se chama candlesticks, ou, como a gente costuma dizer aqui, simplesmente velas. Cada uma dessas velas que formam o gráfico é uma representação visual muito rica, muito densa, que revela a história completa daquela batalha entre compradores e vendedores dentro de um período de tempo específico. É basicamente a ferramenta que nos permite ler as entrelinhas do mercado. E por que tudo isso é tão importante? Bom, porque no mercado financeiro, a informação que realmente tem valor, as oportunidades, elas se escondem justamente nos detalhes. Aprender a ler a história que cada vela nos conta é o primeiro passo fundamental para deixar de ser um mero espectador e começar a se tornar um verdadeiro analista do mercado.